Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá terminar o capítulo 2, né, faltam 10 slides, tá. Eu vou continuar de onde eu tinha parado, que eu tinha falado de que, a TV na escola não pode ser, ah, você não pode usar a TV igual você usa em casa, né, você deve a o uso das mídias digitais, eles devem ser ampliados, e não, você trazer, o uso igual os pais fazem em casa, só para entretenimento, só para ocupar o tempo da criança, enquanto os pais arrumam a casa, limpa a casa, a mãe, né, ou o pai, ou a família. Então a gente vai continuar desse ponto em que nós estávamos conversando. Hoje é dia 2 de setembro, eu tô aqui dividindo a tela para eu poder conversar com vocês, só um minutinho. Deixa eu dividir essa tela aqui certinho, para eu poder ver os slides e poder conseguir conversar com vocês sobre isso. Hoje é dia 2 de setembro, né, ultrapassamos aí a marca de um mês e 2 dias de aula, né, então é um marco importante aí pra gente, e continuemos firmes, tá, na nossa jornada. Então, aí eu tinha parado aqui, ó, a TV não deve ser utilizada nem para bebês, nem para crianças com o objetivo de entreter ou como forma de espera no momento da chegada ou de saída. Nessa idade, o entretenimento acontece com a atividade lúdica de exploração do mundo e expressão do vivido por meio das diferentes linguagens, e essencialmente com a atividade do corpo e da mente articuladas com a vontade. Então, o que que o currículo da Cidade de Educação Infantil que nós estamos vendo diz para nós, né? Que não é saudável que a criança fique sentada por longos períodos e nem apenas observando. A criança, ela precisa de atividade. E essas atividades na educação infantil, elas devem ser pensadas, planejadas, refletidas a partir da observação atenta e criteriosa com relação às crianças, tá bom? Continuemos. Então, hoje é dia 2 de setembro, a gente está finalizando o finalzinho do capítulo 2, tá, do currículo da cidade, e para a gente poder dar continuidade a outros conteúdos, tá. Ainda vai ficar faltando 3, 4 e 5, mas não tem problema, a gente vai revezando e alternando, o curso, para não ficar uma coisa maçante, para que eu varie os temas da discursiva. Porque a gente tem 20, eu estava fazendo uma conta por cima, 24 semanas, então tem que ser 24 temas trabalhados, tá? Para vocês poderem ter bastante bagagem com relação às discursivas. Vamos lá para o slide 99. Ó, como forma de expressão do desejo de comunicação da criança ou do bebê, a linguagem é autoral. Cada um se expressa com as suas particularidades, né? Como a gente já tinha discutido, a educação infantil, né, abrange uma faixa etária de crianças que tem especificidades, peculiaridades, desejos e vontades diferentes das demais faixas etárias. É uma faixa etária que a gente tem que ter um olhar atento, um olhar criterioso, tá bom? E a gente tem que seguir, a partir das observações dos desejos dessas crianças. O currículo, ele deve ser ter a criança como centro do currículo. Por isso que a professora de educação infantil, ele é um observador participativo, que ele observa o tempo todo para sempre pensar a sua prática, e que essa prática e essa reflexão sobre a sua prática,
e essas observações que ele faz com relação às expressões das crianças, ele pensa em possibilidades, ele pensa em intencionalidades, proposições para ampliar essas experiências humanas das crianças, tá. Então, para expressar um sentimento ou uma ideia, é preciso que a criança seja autora do seu desenho. E isso acontece de forma simples, como quando incentivamos as crianças a gostar de se expressar, desenhar o que viram no caminho da EMEI ou do SEI, tá? Apresentamos para eles diferentes danças, mas na hora de dançar, cada um pode criar a sua própria coreografia, como forma de expressar o que ouve da canção e de como a sente. Então, assim, a gente amplia as experiências, a gente amplia o repertório musical, o repertório de dança, de coreografia, de teatro, de desenho, mas não como forma de imposição, mas como forma que eles possam fazer suas próprias escolhas, né. Então, trazer diferente do que eles já conhecem em casa, ampliar essa bagagem, valorizar o conhecimento deles, né, porque a gente tem que valorizar a diversidade, valorizar o conhecimento trazido por eles, só que ampliar isso, trazer novas músicas, novas danças, novas coreografia coreografias, novas brincadeiras, e aí, apresentando isso a eles, eles possam fazer as suas escolhas, tá. Da mesma forma, não ensinamos a criança a brincar de faz de conta, a partir do que vive e percebe do mundo, das relações humanas e da atividade humana. Ela organiza suas brincadeiras, as formas de expressão de bebês e crianças e o que expressam quando brincam, desenham, pintam, dançam, contam histórias ou fazem relatos, explicam a sua visão de como as coisas funcionam. Tudo isso são as culturas infantis, né. Então toda essa expressão que eles trazem são as culturas infantis, ou seja, as formas como as crianças veem, expressam e interpretam o mundo que vão conhecendo, tá. Então aqui, ó, eu vou grifar, tá, porque é importante e resume tudo aquilo que a gente está discutindo. E aí você apresenta, você amplia, mas você não impõe do que ele vai brincar, do que ele vai dançar, o que ele vai escolher. Você dá diversas opções, e aí a criança, o bebê, faz as suas escolhas. Continuando, currículo integrador da infância paulistana, que é um documento também que está nos 2 editais, tá, afirma que a escuta pela professora é fonte importante do conhecimento, transformação e qualificação, desculpa gente, da ação educativa. Então a gente já discutiu sobre isso, né, essa escuta atenta e criteriosa, que, a partir dessa escuta atenta e criteriosa, que a professora, ela pensa nas proposições, pensa nas intencionalidades. As linguagens não são disciplinas que trabalhamos em separado, nem que treinamos, né. O papel do professor, qual que é o papel do professor, da professora na educação infantil, ó, vou destacar aqui, é possibilitar o acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade e apresentar diferentes linguagens: desenho, pintura, teatro, fotografia, vídeo, música, dança, escultura, para que a criança possa se expressar nas suas diferentes linguagens. E aí, complementando lá o a discursiva que eu deixei no domingo para vocês, ontem, dia 1º no domingo e no sábado, né, para quem estava presente na aula, eh, que quando você organiza tempo, espaço e materialidade, você está proporcionando, esse desenvolvimento de bebês e crianças a partir dessas diferentes linguagens, tá. O modelo que eu trouxe, a discursiva que eu trouxe, fala sobre a questão de projeto, eh, e essa tempos, espaços e esse trabalho com projetos, a avaliação na educação infantil e
Quando você organiza tempos, espaço e materialidade, você está proporcionando à criança que ela trabalhe, que ela desenvolva e aprenda a partir das diferentes linguagens. Então, para propor tudo isso, levamos em conta a diversidade étnico-racial e de gênero, as diferentes nacionalidades, as diferentes culturas e as e as necessidades específicas das crianças com deficiência. Consideramos como riqueza a diversidade de vivências possíveis e de histórias presentes. Tratamos como vantagem a diversidade presente e, quando necessário, reorganizamos o planejado para contemplar todas as crianças igualmente. Por quê? Vamos lá destacar isso aqui. Quando você traz as proposições, as intencionalidades, você pensa na questão da inclusão. Tá? Essa inclusão, ela considera as nacionalidades, né, que a gente tem crianças de diversas nacionalidades nas escolas, isso está sendo recorrente, crianças haitianas, venezuelanas, bolivianas, oriundas de vários países da África, né, eu tenho tido essa experiência lá no SEI Três Lagos, onde eu trabalho. Então, eu acredito que vocês também estejam passando por essa experiência. Quem é da educação infantil, né, que acho que a maioria aqui dos alunos, das alunas aqui do grupo, são da educação infantil. Se bem que a gente, nas MFs também, a gente recebe muitas crianças de outras nacionalidades. A questão aqui, a gente está trazendo aqui nacionalidades, culturas, e essas crianças trazem culturas, né? Crianças oriundas de diversos estados do Brasil, né? Também a questão de crianças com deficiência. Tudo isso deve ser considerado na hora de pensar nas intenções e proposições, porque os currículos da prefeitura do município de São Paulo, os currículos, porque não só esse, né, currículo da educação infantil, mas todos, a base deles é pensar na equidade, né, na educação inclusiva e na educação integral. Então, todos eles têm que ser pensado nesse formato para que todos e todas sejam contemplados e todos tenham seus direitos de aprendizagem garantidos, tá? Para que consigam avançar no seu processo ensino-aprendizagem. Vamos aqui. Portanto, as múltiplas linguagens são possibilidades de expressão que bebês e crianças podem escolher e experimentar, e sendo a linguagem instrumento de expressão, de sentimento e de experiências vividas, não se exercitam as múltiplas linguagens nem as culturas infantis sob a forma de aula, mas como expressão, né? Então, você não é uma aula que você vai lá, as crianças vão sentar, vão te escutar, não. É uma aula, é uma proposição, é uma intencionalidade em que as crianças poderão se expressar, em que as crianças poderão, construir, entender, compreender, criar, recriar o mundo, assim como o espaço no seu entorno, de acordo com o seu ponto de vista, sobre a sua ótica, né, de criança. Então, quando você organiza tempos, espaços e materialidade, você tem as suas intencionalidades, mas quem vai, dar quem vai criar algo a partir daquilo que você preparou é a criança, né. E mesmo, às vezes, quando você faz uma atividade mais dirigida, ou você contempla o brincar livre, a criação da criança é o processo de criação da criança que vale, tá. E considerando a questão da avaliação da educação infantil, que ela não é classificatória, e ela não é por não tem objetivo de classificação nem de promoção, ela tem o objetivo de registrar o desenvolvimento e registrar o processo de aprendizagem dessas crianças. Então é isso que deve ser considerado, as expressões, o desenvolvimento integral dessas crianças,
tá. Então essa expressão autêntica das crianças como troca entre adultos e crianças, entre crianças de mesma e de diferentes idades. Esses princípios são complexos, porque não aprendemos a lidar com eles em nossa formação. Só um minutinho, como troca, aqui acho que eu repeti aqui, quando eu fui fazer montar o slide, eu acabei repetindo, tá. Ó, esses princípios são complexos, porque não aprendemos a lidar, né, a gente não aprendeu isso, na nossa formação inicial. Né, primeiro que é algo novo, né, essa visão que a gente tem aqui na prefeitura do município de São Paulo, esse currículo, esse olhar com relação a essa criança ativa, potente, capaz de criar, capaz de modificar o contexto no qual ela está inserida, é novo, tá. Então o currículo integrador da infância paulistana, que é um documento de 2015, afirma essa necessidade de superar a hierarquização das linguagens, tá, cenário no qual a leitura e a escrita silenciam as demais linguagens. Então, na educação infantil, a gente deve contemplar as diversas linguagens, as múltiplas linguagens que as crianças aprendem de forma sinestésica, tá bom? Só um momentinho que eu só vou verificar aqui, só um minutinho. É, obrigada, gente. É que a minha chefe mandou aqui um recado, deixa eu olhar, né, a chefe mandou, então a gente tem que ficar de olho, né, tá bom? Obrigada, aí eu vou continuar aqui, tá? Ó, vamos sempre que há a participação dos bebês e crianças, há expressão. As crianças e os bebês precisam se expressar para se tornarem cidadãos de direito, pois é no movimento de expressar o que vão vendo e vivendo que elas se constituem como pessoas que pensam, falam, tomam iniciativa, decidem, escolhem, observam, percebem, relacionam fatos. Nessa nova configuração da escola, para ensinar as crianças a pensar, o papel essencial das professoras, dos professores, é organizar situações em que bebês e crianças são igualmente protagonistas. Né, não, então, a gente falou do protagonismo do professor, que possibilita o protagonismo de crianças e bebês, né, que tem um papel importante como brincantes. Olha que interessante aqui, ó. Brincantes, artistas e cientistas que pensam, planejam, exploram, testam, agem, descobrem o mundo, tá? É o que a gente tem discutido até agora. Como eu falei para vocês, os documentos eles se repetem muito. Quando você estuda um documento, você está ali, você está trazendo novas informações, mas está repetindo anteriores, certo? E, assim, expressam tudo isso de forma rica e autoral. E aí tem essa questão da autoria, porque quando você organiza tempos, espaços e materialidades, né, contemplando as múltiplas linguagens, porque você sabe que as crianças, a forma como elas aprendem, a forma como elas aprendem é a partir das brincadeiras e interações, você e aí você permite que ela possa escolher a brincadeira, a expressão, a música, a dança que ela quer fazer, você contribui com a autoria dessas crianças. Que é o que o currículo traz para nós, tá? Essa expressão rica e autoral. E dessa forma, o direito à cultura escrita não significa ações focadas no treino da linguagem escrita, ao contrário, ao longo da educação infantil, a criança deve conviver com a cultura escrita. Eu faço assim, que às vezes a luz bate assim, ó, e atrapalha aqui. Eh
testemunhando a leitura e a escrita do professor que utiliza a escrita e a leitura para registrar o que observam, as presenças e ausências, as histórias que as crianças contam para fazer com as crianças bilhetes que vão para casa, para ler histórias e matérias de jornal de seu interesse, para fazer pesquisas em livros sobre temas de seu interesse, tá. Então a escrita na educação infantil, assim como na educação básica, né, ela tem que ser vista como um processo social. É uma prática social, né, melhor dizendo. É que assim, nas outras etapas, óbvio, que, a leitura e escrita ela tem, aquele é o estudante, é a leitura para aprender a ler e depois só que sempre aqui vamos voltar aqui para a educação infantil, a leitura e a escrita, ela tem que ser vista como uma prática social, uma prática cotidiana que ela está inserida na sociedade. Então o professor como é que a criança vai perceber a importância da leitura e da escrita? Na nas intencionalidades que o professor traz, o professor, a professora traz para dentro da sala de aula, seja com leitura de diversas histórias, com a leitura de histórias, a contação de histórias, que é diferente, né? Ler de contar, né? A leitura você pega o livro e lê. A contação você conta ali na oralidade, faz um teatrinho, um fantoches, alguma coisa assim. E na hora que você escreve, na hora de pegar um cartaz e pegar uma cartolina e escrever a letra da música que eles mais gostam, né, quando a gente vai passear na área externa das escolas, eu pego como exemplo, o céu, que eu adoro o espaço do céu, que é muito amplo, eu gosto muito do espaço do céu. E aí as crianças observam os cartazes, mostram, o cartaz, mostra a figura, mostra a letra. Então é nesse momento, a linguagem, a leitura, escrita, a linguagem, a cultura, né, da leitura e da escrita, ela tem que ser vista na educação infantil como uma prática social, tá? Continuando aqui, ó, cultura escrita deve entrar na UE como um instrumento cultural autêntico, faz parte da cultura. Gente, parece que não, mas a leitura e a escrita se você considerar historicamente falando, é muito recente. Tem menos de 5.000 anos. Tem menos de 5.000 anos, tá. Então você não é uma coisa natural, não é natural, depois, se vocês tiverem a possibilidade é que eu tenho um livro maravilhoso aqui, mas eu mostro para vocês depois, eu mando no grupo, eu acho maravilhoso. Não tem a ver com a nossa com o nosso edital. Desculpa gente, às vezes dá uns apagão no meu cérebro, que aí eu fico com dificuldade para trazer as palavras que eu quero falar. O livro chama Neurônios da Leitura. Quando vocês tiverem um tempinho, nossa, é um livro, assim, foi um divisor de águas para mim. E eu sou professora alfabetizadora, adoro alfabetizar, eu acho mágico alfabetizar. E e eu fico muito preocupada com a minha formação. A minha formação foi deficitária, sabe, eu fiz magistério, fiz faculdade, fiz magistério, eu fiz letras, eu fiz pedagogia, fiz pós, mas mesmo assim, as nossas faculdades da área da educação são deficitárias nesse país, viu, gente. E aí eu falo com vocês, virem autodidatas, procurem informação fora das academias, que eu falo assim, academias, sabe, das faculdades, porque eles não contemplam tudo que a gente precisa saber. Conhecimentos que eu fui adquirindo foi porque eu sou autodidata. Como eu gosto muito de alfabetização, eu fui procurar algumas coisas e, como eu disse para vocês, tem coisas no currículo que eu não concordo, mas de forma alguma eu quero influenciar vocês, porque vocês precisam ter, eh eh,
essas informações que a prefeitura quer que vocês saibam, para vocês poderem ir top na prova e ter uma carreira aí, ter estabilidade, é isso que a gente quer, a gente tem que sobreviver a esse país, né, sobreviver a tudo que está aí, tudo que nos apresenta para a gente, para que o que está rodando por aí não influencie na nossa vida. Então, assim, eu estou tentando sobreviver a tudo isso, e eu sou autodidata, eu procuro informação fora, sabe, sair um pouquinho fora daquilo que eles querem colocar na nossa cabeça, tanto de um lado, quanto de outro, quanto de centro, para não falar outras coisas. Então, assim, a questão da alfabetização nesse país, ele precisa melhorar muito, muito, é muito deficitária a questão da alfabetização nesse país. Mas, depois eu vou mandar para vocês no grupo, um livro que eu já estou na segunda, ele tem 300 e poucas páginas. Eu já estou a segunda vez que eu estou lendo ele, porque eu quero incorporar ele dentro de mim, assim, porque ele é maravilhoso. É uma tradução de outro país, não é daqui. E é excelente, um livro excelente que fala sobre alfabetização. Mas eu quero que vocês leiam ele depois que vocês passarem no concurso, que vocês garantirem a vaga de vocês, porque é diferente do que nos apresentam, sabe? Muito diferente. Eu sei que é uma gravação, tô aqui, mas é porque vocês precisam, aqui no nosso país, o professor ele tem que ser autodidata, para ele conhecer outras fontes, outras coisas, procurar outros caminhos, porque senão a gente não sai. A gente fica patinando, sabe. Mas enfim, vamos voltar aqui, é que, eu às vezes eu fico, tem coisas que me preocupam, e aí eu fico pensando assim: "Poxa, nós professores, a gente tem uma missão muito linda nesse país, é uma missão muito linda. Cada um de nós ali na sala de aula, a gente faz a diferença para as crianças, viu, muita, tá. Então, essa questão vamos voltar aqui para o currículo, desculpa aí o meu desabafo. Vamos voltar aqui para questão, o currículo da educação infantil traz a leitura, traz a escrita como uma prática social, tá? Como instrumento cultural autêntico, é cultura. A leitura e a escrita não é uma coisa natural, ela é aprendida, tá? Ela é aprendida, certo? Assim, planejamos práticas culturais e sociais em conjunto com as crianças e suas famílias responsáveis, buscando estabelecer relações com as culturas e as histórias dos bebês e das crianças. É um PPP, que é um projeto político pedagógico, que prevê a autoria e voz dos bebês e das crianças e sua expressão por meio das diferentes linguagens. Então, o PPP, que é o documento norteador da comunidade escolar, daquela unidade escolar, e ele é feito a várias mãos, através da gestão democrática. Por que gestão democrática? Porque todo mundo decide, que todos estão envolvidos, professores, crianças, funcionários, pais e comunidade. Todos tomam decisão, todos são responsáveis por esse currículo. Por isso que a gente parte da premissa da gestão democrática, tá. E aí a gente tem que trazer essas práticas culturais, né, e considerar a diversidade, considerar o contexto socio-histórico cultural de bebês e crianças, tá. Também aqui a intencionalidade docente possibilita uma relação para além dos muros da escola. Na cena, que é a cena 17, no que tá na proposta de discursiva do domingo, do sábado e domingo, né, do dia 31 de agosto e do dia 1º de setembro, da aula presencial e da aula gravada para quem não pôde estar presente, que eu preciso dessa discursiva para montar a aula de quinta-feira, tá? Preciso desse material, porque a partir do que vocês respondem, que eu monto o material de quinta-feira, tá bom? Fiquem atentos, eu preciso, mandem a foto, façam e tirem uma foto
nítida e mandem para mim, tá. Também aqui a intencionalidade docente possibilita uma relação para além dos muros da escola. Na cena acima, o mundo externo vem compor a experiência vivida na escola, enfim, com o novo conceito de criança capaz e potente que passamos a acho que deve ser outra cena que eu peguei, só que eu fui colocando só o resumo, tá. Enfim, um novo conceito de criança capaz e potente. Então quem é essa criança? Ela é capaz e potente, pa que possamos que passamos a compartilhar. Começamos a pensar, os bebês e as crianças não mais como consumidores das múltiplas linguagens, mas também como produtores delas. Eles são as crianças se expressam a partir dessas múltiplas linguagens e também são produtoras e coprodutoras dessas linguagens, tá? Para isso, na UE, possibilitamos que se expressem sem a preocupação com o certo e o errado, sem foco no produto, mas valorizando o processo e o exercício de expressão que faz com que bebês e crianças se tornem autores, sujeitos de sua expressão. Então, as crianças se expressam a partir das múltiplas linguagens, né, criam, recriam, interpretam esse mundo em que elas estão inseridas, o seu contexto socio-histórico cultural, e a partir dessa autoria, a autoria infantil, para criar as culturas infantis, tá. Vamos lá. A gente está já indo para o final, tá bom? As práticas com as linguagens, bebês e crianças, as práticas com as linguagens. Bebês e crianças precisam de espaço e materiais diversificados para experimentar, explorar e expressar aquilo que vão aprendendo nas vivências dentro e fora da UE. Quanto mais diversificados, ricos quanto mais diversificados, ricos em possibilidades de tateio, bonitos, organizados e acessíveis forem o espaço e o material presentes na UE, tanto na área interna quanto na área externa, mais possibilidades da experimentação e de expressão os bebês e as crianças terão em sua experiência, pois quanto mais exploram o mundo ao seu redor, mais têm o que expressar por meio da fala, do corpo, do desenho, do faz de conta, da experimentação. O espaço bem organizado promove a atividade autônoma. Então, essa atividade autônoma nas brincadeiras, nas interações é muito importante, essa organização para permitir essa o brincar livre, essa atividade autônoma, já que não precisam esperar as orientações dos adultos para iniciar uma atividade, podendo escolher com autonomia o que fazer. Ó, isso aqui pode copiar que é em extrema importância, tá? Vou colocar de outra cor aqui para ficar bonitinho. Ó, permitir o acesso autônomo de bebês e crianças aos materiais é a primeira condição que os espaços na educação infantil devem garantir. Junto a isso, a atitude acolhedora das educadoras em relação às suas iniciativas incentiva a exploração autônoma. Então, o acolhimento, nós já falamos sobre isso, tá? O espaço também o tempo e suas formas de gestão são essenciais para ampliar as maneiras de ver, conceber e expressar o mundo por meio das diferentes linguagens que integram a arte e ciência no complexo processo de apropriação e construção do conhecimento. Aqui, ó, o tempo pode ser dividido entre momentos de cuidados. Desculpa. O tempo pode ser dividido entre momentos de cuidado e momentos de atividade livre, com objetos intencionalmente organizados pelo professor, pela professora. A socialização em múltiplos contextos e tecnologias. Assim, os bebês, as crianças e as famílias responsáveis vivem muitas e intensas mudanças de configurações. Várias são as formas de conhecer e estruturar famílias atualmente: monoparentais, naturais, biológicas ou de adoção, com responsáveis heterossexuais ou homossexuais,
grandes ou pequenas, extensas ou nucleares, ricas ou pobres, escolarizadas ou não escolarizadas, recompostas, entre outras. Então, assim, a gente precisa considerar a diversidade para que a gente, para que essas crianças tenham direitos de aprendizagem. A gente tem, são cidadãos de direitos e a gente tem que, o professor, a professora, em suas intencionalidades, em suas proposições, tem que considerar a diversidade, respeitando as culturas, as diversas formações familiares e considerar essa bagagem trazida, esses saberes dessas famílias, né, dentro dessas composições familiares, que é a nossa realidade. A gente não tem como fugir. Pode até não ser o que você pensa, mas não é o que você pensa, é o que o currículo está pedindo e é o que vai cair lá na prova, tá bom? Então, é essa cabeça que você tem que considerar, tá? A gente saber separar a nossa vida individual, os nossos valores, com aquilo, com a nossa prática profissional de professor, de professora. O que que eles querem de nós lá na escola, certo? E cabe à escola, além de acolher essas novas configurações, comprometer-se com respeito e a incorporação pelas crianças e demais familiares dessa diversidade social e cultural. A escola precisa ser fundamentalmente um espaço de acolhimento, tá? É isso que a gente tem que fazer, da diversidade humana. Então, aqui, ó, na sua beleza e potência, e buscar o banimento de toda e qualquer manifestação de discriminação, racismo, machismo, homofobia e xenofobia, tá? Aqui, isso aqui vocês podem copiar, isso aqui cai toda hora lá, principalmente nas discursivas, porque é isso, podem reparar, tem umas 3, umas já é a terceira, acho que as provas, né, estão cobrando essa questão, do respeito à diversidade, falando sobre discriminação racial, trazendo essa questão, do antirracismo, né, da valorização da diversidade. Gente, presta atenção nisso, que isso, enquanto isso não virar cultura, enquanto isso, eles não vão sossegar. Realmente, aquilo que eu falei na aula presencial, é ideológico. Gente, tudo é ideológico nesse planeta. Não tem neutralidade, não tem. Paulo Freire fala, não há neutralidade na educação. Realmente não há. Realmente não há. Tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para o centro. Não há, tá? Se você não defende uma coisa, você está defendendo outra. Ponto final. Só que aí, o que que a gente quer fazer enquanto profissional? A gente tem que entender qual que é a ideologia daquele governo que está ali atuando, né. E aí o que que é tentar, como é que eu posso dizer? Aprender mesmo, o que que eles querem que eu o que que eles qual tipo de profissional, é exatamente isso. Que tipo de profissional que eles querem lá? Eles cobram isso nas provas, é esse profissional que eles querem lá. Que respeite a diversidade, que considerem as diversas configurações familiares, que que tenha respeito pela diversidade humana, que tenha acolhimento, é isso, tá. Uma porque a gente está num país que é pluricultural, pluriétnico, plurirreligioso, né. E assim, eu sou, como é que eu posso falar? Eu sou a favor disso, do respeito a essa diversidade. Eu acho que fica mais fácil quando você respeita o outro. E aí a sua vida individual, você fica para você, né. Claro, às vezes você fala assim: "Ah, não dá para separar o pessoal do profissional". Não dá, mas, a gente tem que aprender a fazer esse exercício, né. E é isso. Certo? É falar o que a banca quer ouvir, falar o que está escrito nos documentos institucionais, na legislação, né, é isso, tá? Vamos lá. Ó, festas para a comunidade escolar, incluindo as famílias responsáveis, devem
devem se realizar com a comunidade escolar, isto é, com a participação intensa das famílias responsáveis e das crianças, desde a sua decisão e o seu planejamento até a sua realização e avaliação, sempre questionando o caráter comercial de tais eventos. As festividades fazem parte de um contexto cultural, por isso devem se relacionar diretamente com as especificidades de cada território. Para contribuir para um diálogo, aí finalizando aqui essa questão dessa diversidade cultural, que aí agora vai entrar no campo da tecnologia. É necessário, o respeito à diversidade, né, o acolhimento a essas famílias e o acolhimento às culturas dessas famílias. É isso, tá? Dessa diversidade que a gente tem, eu acho tão rico, é muito rico, né, eu acho que agrega, agrega, né, quando você está aberto a conhecer o outro, a diversidade que o outro traz consigo, suas bagagens, a sabedoria de outras religiões, de outras etnias, de outros povos, acho que contribui para o nosso crescimento, profissional, pessoal, certo? É isso. E agora vamos falar um pouquinho da questão tecnológica. Ó, para contribuir para um diálogo com as tecnologias, a SME vem produzindo documentos que apoiam as práticas educativas e enfatizam a importância das linguagens artísticas e das oportunidades de aprendizagem possíveis no encontro entre arte, ciência e tecnologia. O texto sugere uma série de situações que podem ser desencadeadas com as crianças da RME, que é a da Rede Municipal de Educação de São Paulo, que hoje nascem em contextos digitais. Precisamos proporcionar a elas a possibilidade de viver e usufruir de momentos de vida em conexão com a máquina e momentos de vida e conexão com a natureza. Viver em dois contextos, em duas culturas. Nós estamos em outro planeta. Pega a nossa infância, eu tenho 43 anos, acredito aí que tem pessoas que têm mais de 40 anos, assim como eu, tem pessoas aqui mais jovens, nós vivemos em outro planeta, gente, né, quem tem aí mais de 40, eu sou de 1981, pega o planeta da década de 80 e pega agora, eu estou em outro planeta. A minha sorte, assim, a nossa sorte de quem é da década de 80, é que a gente foi pegando essa transição analógica para o digital aos poucos, né? Então, com 12 anos, por exemplo, a minha mãe me pagou o curso de informática, era numa ONG, aqui no Balneário São José, que eu moro aqui no extremo sul da Zona Sul, aqui, né? Eu moro aqui no distrito aqui do Grajaú, e ela pagou para mim ali no Balneário São José, era uma ONG, um cara, tinha um rapaz lá, não sei de onde que surgiu, aí eu tinha aula, olha para vocês verem, né? A mudança drástica, é outro planeta que a gente vive. Quando eu fui fazer aula de informática, não existia ainda esse pacote Office, era o DOS, a tela preta, sabe a tela preta quando você liga o computador? E eu tinha aula de Lotus 1, 2, 3, que é o vô do Excel, tá? E tinha aula de digitação no DOS, na tela do DOS. Era Lotus 1, 2, 3, eu aprendi, os textos eram na tela preta do MS-DOS. Tanto é que muitos comandos eu aprendi por Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+B, é tudo remoto essa fase pré-jurássica aí dessa aprendizagem do uso do computador pessoal, né? Que antes era só as grandes, a IBM que comanda antes de ter a Microsoft, era a IBM que comandava toda essa parte tecnológica. Aí depois o Bill Gates apareceu e tomou conta aí, depois o Bill Gates, depois o Steve Jobs, né? E eles tomaram conta do planeta. Agora o Elon Musk, né? O cara dos foguetes, e que o Xandão acabou de banir o X do nosso país. Aí essa galera tomou conta do planeta. Até então, nós éramos de uma era
analógica. Agora a gente está, olha aqui, olha nós aqui. Então, nós vivemos em dois contextos, o contexto real e o contexto digital. E as nossas crianças, elas estão totalmente em contexto digital. E o nosso papel como professor é mostrar, olha, crianças, tem o planeta, natureza, mundo, olha, tem o mundo real, tem o mundo digital. Então, é nosso papel aí ampliar essas experiências e mostrar para essas crianças que elas estão em dois contextos diferentes, o da natureza e o mundo digital, e que eles precisam estar interligados, não há separação. A gente simplesmente tem que refletir sobre, né, o mundo em que a gente está vivendo. E é papel do professor, da professora de educação infantil, mostrar e ampliar a lente dessas crianças, tá? Então, as tecnologias não são meios de informação e comunicação apenas, mas são também discursos de formação da identidade, tá bom? E vamos lá, finalizando. Então, aí vamos trazer a síntese desse capítulo 2. Vocês viram quanta informação importante para vocês adquirirem vocabulário para escrever, para interpretar as perguntas, que nem sempre o que a gente está trabalhando aqui dos currículos não é só, não, não cai só nas discursivas, cai nas perguntas também, nas objetivas, tá? Eu vou ler a síntese do capítulo e finalizar por hoje. E esse capítulo 2, que hoje tem mais na live, tá? Hoje tem legislação na live. Em síntese, as palavras que sintetizam as ideias chaves desse capítulo são interações. Então, você já tem que ter conceito de interação, de brincadeira, expressão, escuta, acolhimento, participação e atividade. E aí eu vou destrinchar cada uma delas, fazer a leitura e encerrar, tá? Interações, porque bebês e crianças aprendem vivendo relações com os outros, adultos, crianças da mesma e de diferentes cidades, e com a cultura de seu território, da cidade, do mundo, que passam a conhecer. A brincadeira, porque é a linguagem por meio da qual bebês e crianças aprendem e expressam o que aprendem nas relações que vivem, porque é a forma como melhor aprendem nessa etapa da vida. Expressão, porque o processo de aprender e desenvolver as qualidades humanas é dialógico e requer necessariamente a expressão de quem aprende, e por isso a importância da convivência com as múltiplas linguagens. A escuta, porque aprender é o resultado de um processo de comunicação entre adultos, bebês e crianças e a cultura, e por isso a escuta docente do que bebês e crianças estão nos dizendo, não apenas por meio da fala, é fundamental. E acolhimento, porque ninguém aprende quando se sente humilhado ou constrangido, quando sua história e sua vida não são acolhidas pelo outro. Por isso, acolhimento e escuta devem ser o coração do método no trabalho docente. A participação, porque para aprender, bebês e crianças, juntamente com o professor e a professora, são sujeitos das relações, e como sujeitos, são agentes de seu processo de viver, aprender e constituir para ser as melhores qualidades humanas. E, por fim, atividade como sinônimo de participação no movimento em que bebês e crianças agem e aprendem quando são envolvidos com o corpo e a mente e as emoções na vida que acontece nas unidades escolares. Gente, sobre o capítulo 2 é isso, tá bom? E depois tem mais, capítulo 3, 4, 5. E aí eu vou alternando para enganar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro enjoa da mesma informação. Então a gente vai, o próximo currículo a gente vai começar essa semana ainda, currículo dos povos indígenas. Por quê? Por que que eu não vou trabalhar o currículo antirracista? Ele não está nos dois editais, tá? Não está. Então, eu vou trabalhar o currículo dos povos indígenas, para a gente aprender os conceitos que está ali naquele currículo, e aí depois, quando a gente acabar, tanto o que tiver semelhante nos dois editais, aí eu trabalho currículo antirracista que cai na VUNESP, e Silvia Almeida, que trata também da questão do racismo na FGV, e outros livros também que a FGV traz sobre a questão do racismo,
tá? E é isso, mas a gente vai aprendendo e vamos fazer disso uma coisa divertida, leve, né? A gente tem tempo, tá? E estudem, estudem um pouquinho por dia, lava a louça, me escuta, lava a roupa, me escuta, dirige o carro e me escuta, sonhem comigo, né? Porque de tanto que vocês vão ver, vocês vão ouvir minha voz no dia da prova. Igual a de outras, porque assim, gente, é tornar isso leve, tá? Não pode ser um fardo, não pode, porque senão o cérebro acha ruim. A gente tem que transformar isso numa brincadeira, uma coisa assim leve, para que a gente aguente aí, ó, um mês já foi, falta só 5, tá? Aguentem firme, tá? E até a noite da nossa live. Obrigada.